Nós estamos falando sobre um tema bastante relevante, não só para Tiago, mas para os leitores dele, mas para nós também. É um tema que frequentemente é tratado aqui e acolá, e é a língua, o controle da língua, o controle da fala, o modo como nós nos comunicamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós nos expressamos verbalmente, seja nas nossas conversas, seja nas redes sociais, enfim, por onde nós passamos e com quem nós interagimos. E nós já estamos há algumas ocasiões, no capítulo 3, nós estamos estudando os versículos de 1 a 12, e hoje nós vamos terminar esse bloco. Então, nós vamos ler agora o texto, mas eu quero relembrá-los da nossa estrutura, eu quero relembrá-los do nosso esboço, porque nós já vimos muita coisa, e conforme eu refrescar a memória dos irmãos com o esboço, os irmãos depois na leitura vão trazer essas realidades à mente de novo. Então, nós temos defendido como mensagem central que dos versículos 1 a 12, Tiago diz para nós que o crente é alguém especialmente zeloso no uso das palavras. O crente não é descuidado com aquilo que ele fala, o crente tem um zelo especial com as suas palavras, no modo como ele se comunica, no modo como ele se expressa verbalmente. O crente é alguém especialmente zeloso no uso das palavras. E Tiago apresentou para nós 4 razões para sermos cuidadosos com a fala. Nós já vimos a maioria, hoje nós vamos ver a última. Dessas 4 razões, nós temos as seguintes. Em primeiro lugar, primeira razão, é porque a língua será julgada pelo Senhor. Nós daremos conta de tudo que falarmos. Em segundo lugar, a segunda razão, é porque a língua exerce influência decisiva no homem. A língua dirige os nossos caminhos, aquilo que nós falamos, nós colhemos resultado disso, nós colhemos frutos disso, isso tem uma influência na nossa vida, isso tem uma influência na vida das pessoas que estão ao nosso redor, então é uma influência decisiva. A língua exerce influência decisiva no homem. Depois nós vimos que a língua guarda perigos mortais. Nos versículos 6 a 8, Tiago usa de várias ilustrações que mostram como a língua é selvagem, como falar é algo selvagem, que consome, que é perigoso. E por isso nós temos que ser zelosos, essa foi a terceira razão. E agora, dos versículos 9 a 12, encerrando esse bloco, nós temos a quarta razão para sermos cuidadosos com a fala. E a quarta razão é a seguinte: nós devemos ser cuidadosos com a fala, porque a língua expõe contradições absurdas. A língua revela incoerências que nós temos. A língua revela a nossa oscilação. A língua revela a nossa inconstância. E o fato de nós muitas vezes falarmos algo que não é coerente com o nosso coração, e então revelar esse desequilíbrio. Então, a quarta razão para nós sermos cuidadosos com a língua, com a fala, é porque a língua expõe contradições absurdas. Vamos ler todos os textos, todos os versículos, todo o texto, para relembrar essa estrutura, e a partir do versículo 9, então, nós seguimos expondo aí, versículo por versículo. Diz assim, Tiago 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde quer que queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos?
tampouco pode, a fonte de água salgada pode dar água doce. Então esse é o trecho todo. Como eu disse para os irmãos, Tiago nos ensina que como crentes devemos ser especialmente zelosos no uso das palavras. E agora nós vamos ver a última razão para isso, que começa aí no versículo 9, que diz que devemos ser cuidadosos porque a língua expõe contradições absurdas. Bom, Tiago acabou de falar sobre os perigos da língua, isso ainda está na nossa mente. Ele falou da língua como um fogo incontido, como algo selvagem. Então, na nossa mente, nós ainda temos a preocupação reforçada de sermos zelosos com o que nós falamos por conta do perigo da língua. E agora, Tiago passa a falar, Tiago passa a enfatizar a instabilidade, a inconsistência e a duplicidade da língua. A verdade é que, por causa do pecado, nós experimentamos essas contradições em nós, não só na nossa língua, mas no nosso coração, na nossa mente. Tiago já falou sobre isso. Se os irmãos voltarem para o capítulo 1, versículo 5, os irmãos verão que Tiago fala do homem de ânimo dobre. Olha só o que ele diz, Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropere ser-lhes-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Se os irmãos pularem lá para o capítulo 4, versículo 8, os irmãos verão novamente uma referência a essa duplicidade, a esse espírito instável. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E vós outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então nós, por conta do pecado, experimentamos divisões dentro de nós, experimentamos contradições, nós experimentamos instabilidade, oscilações, duplicidades, e agora Tiago mostra que isso não é só uma questão da mente, só uma questão dos pensamentos, só uma questão do coração. Isso vem para fora, no modo como nós nos expressamos, naquilo que nós falamos. E Tiago não afirma para nós que é possível que o crente seja perfeito na sua fala. É impossível que nós controlemos perfeitamente a nossa língua, justamente por causa da presença do pecado. Tiago já disse isso lá no comecinho do capítulo 3, que ele disse que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E no versículo 8 ele diz, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido. Ou seja, nós não temos a capacidade de dominar isso completamente. Nós lutamos contra a nossa língua, e fazemos isso diariamente, é isso que Tiago nos diz aqui. Entretanto, o que nós devemos extrair aqui como lição imediata do que Tiago espera de nós é que nós, como crentes, devemos ser coerentes e zelosos. A nossa mensagem central diz que nós devemos ser zelosos pelo que falamos, e nós temos que nos preocupar, à luz do que os versículos 9 a 12 nos ensinam, nós temos que nos preocupar com coerência, nós temos que ser coerentes. A nossa fala, ela tem que ser coerente com o nosso coração. E a nossa fala no momento tem que ser coerente com a nossa fala no momento seguinte. Deve haver coerência de vida no modo como o crente se comporta, em todos os momentos. Ele não pode se comportar em um momento de um jeito e em outro momento de outro, porque isso é algo descompassado com o coração do crente. O coração do crente tem que brotar algo compatível com isso. E o crente tem que ser coerente, então, com isso. E isso tem que se reproduzir em todos os momentos da sua vida. Então, o que Tiago espera de nós é que, como crentes, nós sejamos zelosos e coerentes com aquilo que falamos. Essa é a expectativa dele, esse é o desejo dele, essa é a preocupação dele aqui. E no versículo 9, ele diz assim, com ela, a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela também amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Ou seja, não dá para continuar desse jeito, não é para ser assim, não pode ser assim. Dos mesmos lábios, saindo bênçãos, louvores a Deus, e saindo maldições, ofensas aos homens. Não dá para ser assim. Quando Tiago diz para nós sobre bendizer ao Senhor e Pai, essa expressão que Tiago usa, parece que ele tem em mente algo litúrgico, um louvor litúrgico.
algo relacionado ao culto, algo relacionado às orações, talvez as orações públicas que eram feitas. Então as pessoas estavam lá na igreja e elas falavam publicamente, louvavam publicamente, as pessoas ouviam umas o que as outras falavam. Então Tiago fala que essas pessoas estavam bendizendo, louvando a Deus nesse contexto cultico, nesse contexto litúrgico. Tanto que esses títulos que Tiago coloca aqui, de Senhor e Pai, Deus como Senhor e Pai, são títulos de Deus. Deus é nosso Senhor, Ele é nosso dono, e Deus é nosso Pai, nós somos filhos dele. Mas esses dois títulos raramente aparecem lado a lado. Raramente esses títulos aparecem lado a lado, Senhor e Pai. Referindo-se, evidentemente, a Deus Pai, que é nosso Senhor, é nosso dono, aquele que nos dirige. Mas o fato de Tiago usar esses dois títulos, Senhor e Pai, mostra, possivelmente, que ele está pensando realmente nesse contexto litúrgico, porque esses títulos aparecem em orações. Um exemplo disso está lá em Lucas 10. Se os irmãos olharem lá rapidamente, só para nós montarmos aí esse primeiro cenário que Tiago está nos propondo, veja aí o que diz Lucas 10, 21, na oração que Jesus faz. Olha só. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então vejam aí que Senhor e Pai estão próximos, lado a lado, numa oração, num louvor que Cristo dá ao Pai. Então parece que é realmente esse ambiente que Tiago está pensando aqui, num ambiente litúrgico, num ambiente de culto, num ambiente de orações, onde as pessoas estão reunidas e praticando e fazendo esse tipo de coisa ali. Esse é um cenário, é um momento. O problema é que com a mesma boca que a pessoa diz isso, que a pessoa louva a Deus, que a pessoa bendiz a Deus, que a pessoa reconhece os atributos de Deus, engrandece a Deus com seus lábios, essa mesma boca, momentos depois, Tiago diz que ela é usada para amaldiçoar os homens. E amaldiçoar os homens diz respeito a verbalizar o desejo pelo mal, pela tragédia do indivíduo, que aquela pessoa seja privada de tudo aquilo que é bom. Amaldiçoar alguém significa você trazer sobre aquela pessoa, você desejar que aquela pessoa, que seja trazido sobre aquela pessoa a juízo, a ira, tragédias. Você não quer bênção para ela, você está amaldiçoando aquela pessoa e você está verbalizando isso para aquela pessoa. Talvez, à luz de outros assuntos que Tiago já tratou aqui, talvez seja uma prática que acontecia no momento de ira. A pessoa estava irada, então ela amaldiçoava, talvez até mesmo falando mal do irmão nessa explosão de ira. Vejam o que ele diz do capítulo 4, no versículo 11. Talvez seja isso que Tiago tem em mente quando ele fala sobre amaldiçoar os homens. Como nós dizemos popularmente, rogar praga sobre as pessoas, é falar mal sobre as pessoas, maldizer as pessoas, é verbalizar o mal que desejamos para aquelas pessoas. E no capítulo 4, versículo 11 é dito: irmãos, não falei mal uns dos outros. Talvez esse seja o problema que o pastor Tiago estivesse enfrentando. Pessoas que no momento estavam louvando a Deus e no momento seguinte estavam falando mal dos irmãos, estavam criticando os irmãos, estavam desejando mal dos irmãos e verbalizando esse tipo de coisa ali, lado a lado com o que eles acabaram de falar. E Tiago diz que esses homens que são amaldiçoados, essa atitude ela é agravada, porque esses homens, nós, somos imagem e semelhança de Deus. Aqui ele diz que são homens feitos à semelhança de Deus. E é evidente que Tiago está ecoando Gênesis 1, quando Deus cria a humanidade à sua imagem e semelhança. Quando o Antigo Testamento usa essa expressão, falando que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, evidentemente não significa que Deus tem uma aparência, que Deus tem cabelo, que Deus tem corpo, como ensinam alguns grupos por aí, mas significa que nós compartilhamos de algumas características de Deus, e não são características físicas, já que Deus é espírito. Imagem e semelhança, no texto do Antigo Testamento e no conceito dos autores bíblicos, do Novo Testamento também, significa que o homem foi revestido de autoridade e capacidade para representar o próprio Deus na criação. Ser imagem e semelhança de Deus significa que Deus colocou o homem como seu representante nesse mundo. E para isso, Deus dotou o homem de personalidade, moralidade, ou seja, noção de certo e errado, capacidade de se relacionar pessoalmente, criatividade, espiritualidade, tudo isso compõe o ser humano e faz parte desse pacote de sermos imagem e semelhança de Deus. Então,
todos esses indivíduos que são alvos de maldições aqui, por essa pessoa que Tiago diz, é imagem e semelhança de Deus e tem essas características aqui. E a contradição, então, acontece porque na adoração a Deus, no louvor a Deus, nós usamos a boca para reconhecer a sua grandeza, o seu poder, a sua glória. Essa mesma boca. E nós nos dirigimos a Deus, louvamos a Deus com essa boca. O problema, e aqui a contradição que Tiago nos apresenta, é que ao maldizer os irmãos, ao praticar talvez essa maledicência, eu estou ofendendo aqueles que representam o próprio Deus na criação. Então isso é uma grande incoerência. Porque se o homem é imagem e semelhança de Deus, ou seja, se ele é o representante de Deus na criação, quando eu louvo a Deus de um lado, mas eu ofendo os representantes de Deus do outro lado, há uma incoerência gritante aqui. Não pode ser desse jeito. Por tabela, eu estou ofendendo quem? Quando eu ofendo o representante, eu estou ofendendo o próprio Deus. E Tiago fala, não pode ser assim. Você não pode usar a sua boca no momento para louvar a Deus e com a mesma boca você atacar o representante de Deus. Você não pode fazer isso. Há uma incoerência tremenda aí, porque ao amaldiçoar o homem, estamos indiretamente amaldiçoando a Deus. Além disso, nós bendizemos, reconhecemos e bendizemos a Deus, mas quando amaldiçoamos os homens, quando dirigimos palavras dessa natureza aos homens, nós estamos rejeitando os comandos que o próprio Deus deu, de que nós não podemos fazer isso. Veja a profundidade dessa incoerência. Olha o que diz Lucas 6. Vire um pouquinho as páginas da sua Bíblia para Lucas, capítulo 6. Lucas 6, 27. Veja as palavras de Jesus. Lucas 6, 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. A ordem de Jesus é clara, você não vai pagar ofensa com ofensa, você não vai pagar maldição com maldição. Você me amaldiçoou? Toma essas palavras aqui também. Não. Você vai responder a maldição com bênção, a calúnia com uma oração, pelo bem daquela pessoa. E o apóstolo Paulo reproduz esse mandamento lá em Romanos, capítulo 12. Romanos 12, 14. Em meio a várias orientações que o apóstolo Paulo dá, ele diz, Romanos 12, 14, abençoai os que vos perseguem. E ele enfatiza, abençoai e não amaldiçoeis. Então, nós, por um lado, bendizemos a Deus, louvamos a Deus, cantamos hinos a Deus, lemos a sua palavra, compartilhamos dela com os nossos irmãos, mas, por outro lado, nós usamos a nossa boca para ofender os representantes de Deus, e nós usamos a boca para fazer aquilo que Deus proíbe, mas nós acabamos de usar a boca para fazer algo que agrada a Deus, e agora estamos usando a boca para fazer aquilo que Deus proíbe. Grande incoerência, é uma grande inconsistência isso daqui, e Tiago está apresentando isso para os seus leitores, falando, não pode ser desse jeito, meus irmãos, bênção e maldição não podem sair da mesma boca. Não dá, são coisas mutuamente excludentes, são auto-excludentes, você não pode caminhar com os dois, ou é um ou é outro, não tem como os dois habitarem no mesmo espaço, não tem como a boca fazer essas duas coisas e ainda haver coerência nisso, não dá, vocês, caso estejam fazendo isso, estão sendo incoerentes. Mas, um parentesezinho importante aqui, Tiago aplica a antropologia bíblica à questão. É interessante observar isso. A antropologia bíblica é a doutrina do homem, é o que a Bíblia diz sobre o homem. Quem o homem é, como o homem foi criado, qual é o propósito do homem, isso é a antropologia bíblica. E Tiago, numa questão que para nós não vem imediatamente a antropologia à nossa mente, Tiago usa da antropologia bíblica. Ele fala sobre quem o homem é, ou o que o homem é, sobre o homem ser imagem e semelhança de Deus, como nós vimos agora há pouco. Então, Tiago aplica a antropologia bíblica de modo muito interessante e de modo muito prático, porque
Quando nós olhamos para a doutrina do homem na Escritura, nós realmente aprendemos que somos imagem e semelhança de Deus, e isso continua apesar da queda. Nós não deixamos de ser imagem e semelhança de Deus por causa do pecado. O que acontece é que a imagem e semelhança de Deus, em nós, de algum modo, está ofuscada, ela está arranhada, mas nós continuamos sendo a imagem e semelhança de Deus. Tanto que o crente, quando o indivíduo se converte, ele agora é transformado à imagem de Cristo. A imagem e semelhança vai sendo restaurada progressivamente, mas mesmo no incrédulo, a imagem e semelhança de Deus não foi completamente apagada. Os incrédulos dos nossos trabalhos, os incrédulos da faculdade, os incrédulos da escola, da nossa família, eles continuam sendo imagem e semelhança de Deus. E Tiago aplica essa verdade aqui, porque notem, ele não está falando apenas sobre o trato que nós usamos, a linguagem, as palavras que nós usamos para com os nossos irmãos. Isso se aplica a todas as pessoas. Todas as pessoas compartilham disso daqui, elas continuam sendo imagem e semelhança de Deus, mesmo afetadas pelo pecado. E é essencial nós nos atermos a esse uso que Tiago faz dessa doutrina da teologia sistemática, desse conceito que ele usa aqui, porque nós vivemos dias em que a antropologia secular tem caminhado numa direção muito estranha. Nós vemos a bestialização do homem, ou seja, o homem é tratado como animal, e nós vemos a antropologização do animal, ou seja, o animal é tratado como homem. Então existe uma grande inversão aí, e o que é o homem, o papel do homem, o valor do homem tem se perdido na sociedade. Então, quando nós paramos em um texto como esse, nós temos que aproveitar e relembrar algumas coisas. E uma das coisas importantes de relembrar é isso, que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E nós somos os únicos seres de toda a criação que são a imagem e semelhança de Deus. Os anjos não são a imagem e semelhança de Deus. Os animais não são a imagem e semelhança de Deus. O seu pet não é a imagem e semelhança de Deus. Se você é pai de planta, sua planta não é a imagem e semelhança de Deus. Apenas o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Isso é uma posição privilegiada que nós temos. Deus nos colocou numa posição privilegiada, como a coroa da criação, aqueles que representam o Senhor nesse universo aqui. E a Bíblia, quando aplica esse conceito da antropologia, faz aplicações muito interessantes. Nós estamos vendo essa que Tiago está fazendo aqui, aplicando especificamente a antropologia ao uso que nós fazemos da língua, mas a Bíblia também faz a aplicação da antropologia bíblica em outros contextos. E eu quero mostrar isso para os irmãos, para que nós tenhamos uma antropologia bíblica mais robusta, e nós vejamos como aplicá-la ao nosso dia a dia. Vejam, por exemplo, o que diz Gênesis 9. Em Gênesis 9, Moisés repete o que é chamado de imago Dei, é a doutrina do ser humano ser imagem e semelhança de Deus, do ser humano portar a imagem de Deus, é a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. E em Gênesis 9, depois do dilúvio, Deus faz a sua aliança com Noé, e nós vemos a aplicação da imago Dei especificamente como fundamento para a pena de morte. Isso talvez choque algumas pessoas um pouco mais sensíveis, especialmente nos nossos dias, onde no Brasil não existe pena de morte, não existe esse tipo de punição, mas para a Bíblia, alguns crimes, especificamente o homicídio, deve ser punido com a morte. Essa é a pena capital que a Bíblia coloca. E isso está fundamentado na imago Dei. Veja o que diz aí Gênesis 9, 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue. É um poeminha aqui. Você matou alguém, você matou um homem, então um homem deve te matar. E aí vem o fundamento. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. É a doutrina da imago Dei aplicada às punições pelos crimes que são cometidos. No caso, o homicídio. E nós vemos que, de fato, em Israel, as leis de Israel contemplavam a pena capital para alguns crimes que são apresentados ali. E isso mostra, então, a dignidade intrínseca que o ser humano tem por ser imagem e semelhança de Deus. Por nós termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus e ocuparmos essa posição e carregarmos isso apesar do pecado, nós temos ainda uma dignidade intrínseca, diferente de toda a criação, de todos os outros seres que foram criados. É por isso que nós, como crentes, entendemos a terrível ofensa do homicídio. Matar alguém é algo de valor inconcebível, porque a vida tem um valor incalculável dada
a realidade de que nós somos imagem de Deus. É por isso que nós, como crentes, pedimos por penas mais severas para aqueles que cometem esse tipo de coisa. É por isso que nós, como crentes, somos contra o aborto, porque nós acreditamos que o bebê, desde o momento que ele está na barriga da mãe, ele não é um apanhado de células, ele não é um bando de células ali, ele é alguém, imagem e semelhança de Deus, ele é alguém e não é algo, e por isso, simplesmente por isso, ele ainda não tem boca, ele ainda não tem olhos, ele ainda não tem coração, mas ele já é imagem e semelhança de Deus. Porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia mostra que quando o ser humano quando ele se reproduz, quando ele passa a humanidade adiante, ele passa a imagem e semelhança de Deus também. É por isso que nós somos contra a eutanásia. São coisas que atentam contra o valor da vida, e nós aplicamos a imago Dei a essas questões. Há um outro exemplo. Abram em 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo fala a respeito da autoridade que o homem tem sobre a mulher, ele remete à imago Dei também. 1 Coríntios 11, 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, era aquela questão do uso do véu, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Lembre, Deus criou primeiro o homem, depois, a partir do homem, Deus criou a mulher. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Então o homem não foi feito por causa da mulher, e sim a mulher do homem, por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Essa era a discussão que estava acontecendo ali sobre o véu como um símbolo de autoridade. Naquela cultura, usar o véu mostrava que a mulher estava sujeita ao homem. Na nossa cultura, isso não existe mais. O véu não significa isso. Seitas como a Congregação Cristã do Brasil, que usam aquele véuzinho, achando que aquilo é mais santo e tudo mais, não tem nada a ver com esse texto. O símbolo daqueles dias, quando a mulher usava o véu, ela estava mostrando que ela era submissa ao seu marido. Na nossa cultura não tem isso. Nós não temos um símbolo de submissão visível como o véu. Nós não temos isso na nossa cultura. Algo que as mulheres usem para mostrar que elas são submissas ao homem. Quando Paulo trata dessa questão, ele fala, veja bem, a mulher tem que ser sujeita ao homem. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito à imagem, ele é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, foi feito depois do homem. E aí alguém poderia falar, então a mulher é inferior. Antes de você imaginar alguma coisa desse tipo, é só você continuar o versículo 11, e você vai ler o que Paulo conclui. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Pronto. Então, não tem essa de homem ser ontologicamente superior à mulher, porque ele é mais especial, porque ele é mais inteligente. Não. Homem e mulher são dependentes, mas no arranjo que Deus fez das instituições como a igreja, como a família, os homens são autoridade, os homens são liderança e as mulheres devem se submeter, inclusive com base na imago Dei. Então vejam como os autores bíblicos não apenas conhecem esse conceito, como aplicam esse conceito a várias áreas. Aplicam esse conceito à pena de morte, aplicam esse conceito à autoridade na igreja, e agora Tiago está aplicando para nós esse conceito na reprovação da maledicência. Por que você não deve maldizer? Por que você não deve amaldiçoar? Por que você não deve ofender a seus irmãos? Porque eles são imagem e semelhança de Deus. Eu não posso dirigir a essas pessoas, eu não posso me dirigir a qualquer indivíduo, na verdade, de forma desrespeitosa, seja em palavras, seja em conteúdo ou forma, porque isso pode atentar contra a dignidade que todo ser humano tem simplesmente pelo fato de ser humano e, portanto, ser imagem de Deus. Portanto, eu não posso xingar e ridicularizar, e vamos trazer isso para a esfera particular da igreja, uma esfera mais restrita. Eu não posso xingar ou ridicularizar meus irmãos, desrespeitando-os ou diminuindo-os com brincadeiras, comentários, coisas que atentem contra a sua dignidade. Eu não posso tratá-los como animais,
com desprezos, porque o ser humano é imagem e semelhança de Deus, nós não somos animais. Eu não posso tratar o meu irmão como eu trato o meu cachorro, falando xô, 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 sai daqui. Não posso fazer isso. Ignora que ele vai embora, não posso fazer isso. Não posso tratá-lo como um animal. Eu não posso tratá-lo com gritos irados, como eu faço com o meu cachorro. Não acredito que você derrubou de novo esse pote. Não acredito que você fez isso fora do lugar de novo. Eu não posso tratar meus irmãos com gritos assim, descontrolados. Eles não são animais, eles são imagem e semelhança de Deus. E eu não posso mentir para os meus irmãos, enganando-os, porque eles têm uma dignidade intrínseca e eu tenho que me preocupar em falar a verdade para eles, porque eles são imagem e semelhança de Deus. E as aplicações disso você pode continuar na sua mente até onde você conseguir, levando em conta que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então é muito interessante, muito precioso ver como Tiago, conhecedor da teologia bíblica, conhecedor do Antigo Testamento, ele pega um conceito lá de Gênesis e aplica ao uso da língua. Você tem que cuidar com o modo como você trata os seus irmãos, porque as palavras que você dirige a eles, você está dirigindo a representantes do próprio Deus. Você está dirigindo a pessoas que têm uma dignidade intrínseca. Você está se dirigindo a pessoas que são imagem e semelhança do próprio Criador. Mas tem uma outra aplicação que chama a nossa atenção aqui. Como eu disse para os irmãos, Tiago pinta como que duas cenas. Ele pinta uma cena litúrgica, onde as pessoas estão louvando a Deus, onde as pessoas estão bendizendo ao Senhor, e depois uma cena onde alguém está maldizendo, onde alguém está falando esse tipo de coisa. E a proximidade da cena litúrgica com esse outro momento, talvez um momento corriqueiro ali, chama a nossa atenção. Porque parece que a pessoa está numa hora assim, e logo em seguida ela está fazendo outra coisa. São momentos muito próximos, ele coloca lado a lado ali. E, de fato, nós, como crentes, podemos vivenciar essas duas realidades no convívio da igreja num espaço muito curto de tempo. Pode ser que o nosso culto termine às 19h30. Às 19h35 você já está no canto da igreja falando mal de alguém. Numa hora você estava bendizendo ao Senhor. Vamos marchar aqui, a firme igreja, a bandeira divinal, glória a Deus e tal. Acabou o culto, amém. Você viu aquela irmã? Eu não acredito que ela fez aquilo. Você viu que terrível? Você viu como ela pode fazer aquilo? Olha, não é fofoca não, mas vou compartilhar com você para você orar por ela, tá? E nós nutrimos, então, exatamente o espírito que Tiago está falando aqui. Veja a proximidade, o culto acabou de acabar. Nós acabamos de sair de um contexto litúrgico, como Tiago diz aqui, e nós já caímos para o outro extremo que ele põe, o extremo da maldição, da maledicência. É possível que nós, como crentes, experimentemos isso num intervalo muito curto de tempo. É possível nós percebemos isso também quando nós olhamos para pessoas religiosas demais, assim, pessoas muito preocupadas com aquela religiosidade exterior, pessoas que têm um monte de práticas religiosas vazias, essas pessoas religiosas que se preocupam com palavras assim, assim, assado, não porque são zelosas pelo que Tiago diz aqui, mas porque têm alguns hábitos religiosos, hábitos vazios religiosos, coisas que aprenderam e reproduzem. Essas pessoas religiosas, elas estão nesse contexto litúrgico, elas estão nesse momento, nessa cena, mas não demora para elas, apesar de terem toda essa preocupação, esse zelo por essas palavrinhas, essas coisas, esses hábitos, elas começam a denegrir, ofender e atacar. Deixa eu ilustrar isso que eu quero dizer para os irmãos. Eu tenho alguns parentes da Congregação Cristã do Brasil. Muitos irmãos aqui vieram da congregação, né? E na Congregação Cristã do Brasil, tem uma saudação que é dada quando você encontra alguém, né? Quando você encontra alguém, você diz o quê? A paz do Senhor, né? A paz de Deus, a paz do Senhor, né? A paz de Deus, né? A paz de Deus. E eu vejo meus parentes fazendo isso. Eu falo, a paz de Deus. Eu falo, nossa, olha, assim, não é coisa bonita, né? Coisa litúrgica, né? Que a paz de Deus esteja com você. Que o Senhor te abençoe com paz. É uma oração bonita para você fazer por aquela pessoa que você encontrou, né? Ótimo. E aí, quando um liga para o outro, pega o celular, pega o telefone e fala, tudo bom, tudo bom? Qual que é a primeira coisa que você fala? Paz de Deus. Se a ligação cair e você precisar ligar de novo, o que você vai falar? Você não vai falar, opa, a ligação caiu. Não, você vai falar o quê? A paz de Deus. Então, a ligação caiu, você tem que falar isso. É o protocolo. Você tem que seguir isso, certo? Se você não falar, a pessoa não vai entender o que você está falando. Você tem que falar a paz de Deus, de qualquer jeito. Não é assim? É assim. O que acontece é que esses mesmos conhecidos que eu tenho, que vivem falando a paz de Deus à torto e à direita, um com o outro, por telefone pessoalmente, falam a paz de Deus e logo na sequência soltam os cachorros.
mas não medem palavras, descambam para tudo o que é mais vergonhoso que você possa imaginar. Maledicência, fofoca, ofensa, calúnia, aí a ligação cai, atende, paz de Deus. Então, continuando, fala, não é possível. Não é possível uma coisa dessa. É exatamente o que Tiago diz aqui. Com a sua boca, em um momento você fala, a paz de Deus. Olha, você está louvando, bendizendo, esperando que o Senhor traga paz sobre aquela pessoa, e reconhecendo que Deus é o Deus da paz, e pedindo que Deus abençoe aquela pessoa. E no segundo seguinte, você está fazendo fofoca, maledicência, algo totalmente contrário ao que você acabou de falar. Tiago fala, não pode ser assim. Não pode ser assim. Se você se identificou em algum modo com uma pessoa assim, você precisa mudar. Você precisa mudar. Veja o que Efésios capítulo 4 diz. Efésios capítulo 4. Efésios 4, 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra podre, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vire agora rapidinho para Colossenses, capítulo 3. Paulo diz algo semelhante em Colossenses 3, 5. Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes também, vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Se você olha para a sua vida e você fala, pastor, eu às vezes tenho maus usos da língua, eu faço maus usos da língua, e inclusive às vezes você pegou no alvo. Eu venho à igreja já pensando na fofoca que eu vou fazer. Eu acabo o culto, a última palavra que você pronuncia nos avisos, eu já levanto pensando, agora eu vou lá falar o que a fulana disse para a Beltrana. Agora eu vou caluniar tal pessoa. Se esse é o seu caso, pare. Há uma grande incoerência no que você tem feito. E para ilustrar o seu ponto, Tiago vai nos dar agora algumas ilustrações. Ele nos dá pelo menos duas ou três ilustrações. Aqui, duas ilustrações são, elas têm a mesma imagem. Então, eu vou tratar como uma ilustração apenas, que é a ilustração da fonte de água. Aparece em 2 versículos. Aparece no versículo 11 e no versículo, na segunda metade do versículo 12. Então, a primeira ilustração que ele dá é uma fonte de água. E a segunda ilustração que ele dá é das árvores, que aparece aí na primeira metade do versículo 12. Então vamos a essas ilustrações que Tiago dá, reforçando aí que não pode haver essa incoerência. Nós temos que ser coerentes, porque senão a nossa língua vai expor as nossas contradições. Okay? Nós temos que ser zelosos para que isso não aconteça. Veja aí o versículo 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Bom, Tiago gosta muito de usar ilustrações da natureza. Isso era algo que todo mundo poderia ter acesso, era algo fácil, todo mundo entenderia, e Tiago é um pastor muito didático. Ele está preocupado que seus leitores entendam o que ele está explicando. E ele usa muitas ilustrações da natureza, e aqui não é diferente.
E a ilustração que ele dá aqui é da fonte de água. E uma fonte de água no Oriente Médio é algo que você não desperdiça, né? É algo realmente relevante. Naquele clima quente, naquele clima seco, a água potável é algo fundamental para que a vida aconteça ali. E Tiago, então, pega essa ilustração para aplicar aqui agora o que ele está dizendo. E o autor nos lembra, de modo muito intuitivo, não precisa ser nenhum estudante de hidrologia para saber isso, que da mesma fonte não pode alternar água doce própria para consumo e água salgada, ou água imprópria para consumo. Não dá para você estar lá numa fonte e numa hora sai uma água assim, na outra hora sai água assim. A fonte, ela jorra o mesmo tipo de água por bastante tempo, a menos que depois ela seja contaminada, alguma coisa do tipo, e aí ela então passe a soltar apenas água contaminada. Ela passe a soltar apenas água imprópria. Mas a fonte, ela não fica alternando. Ela não vai para água doce, água salgada, água doce, água salgada. Não é como nós temos os nossos filtros de água natural e água gelada. As fontes de água não são assim, água própria e água imprópria, e ficam alternando. Não é isso. Ela é uma fonte, ela brota, ela jorra apenas um tipo de água. Isso é de conhecimento de todos. Ela jorra constantemente, ela produz constantemente o mesmo tipo de água. Água doce, que é própria para consumo, e uma água amargosa. Agora, a amargosa aqui, essa palavra que Tiago usa é muito curiosa, porque não é uma palavra que naturalmente alguém usaria. A palavra que ele usa aqui, no original, não é uma palavra que naturalmente alguém usaria para falar de uma água imprópria para consumo. Geralmente nós, por exemplo, falamos de água salgada, não de uma água amargosa, uma água que é imprópria para consumo. Nós falamos de uma água salgada, não dá para você tomar uma água salgada. Mas aqui ele fala de amargoso, e é uma palavra que naturalmente não seria usada para isso, mesmo no original. E por que será que Tiago faz uso dessa palavra? Parece que ele quer reforçar a ideia de que existem pessoas que falam realmente palavras que não têm proveito, palavras que têm uma qualidade moral ruim. E ele está puxando essa palavra do Antigo Testamento. Vejam só, por exemplo, o Salmo 64. Tiago, na sua ilustração, ele usa uma palavra que reforça ainda mais o seu argumento, falando, olha, não dá para de uma fonte jorrar algo limpo e proveitoso e, ao mesmo tempo, algo contaminado e impróprio, que faz mal. E isso em termos morais, porque ele está falando das palavras, daquilo que nós falamos. Veja o que diz aí, o Salmo 64, a partir do versículo 2. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam, quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. Então, o que são aqui essas flechas que são disparadas? São palavras amargas, palavras que fazem mal, palavras que ferem. Veja o que diz Provérbios 5, falando da mulher imoral. Provérbios 5, 3. Porque, ele diz, o autor diz, Provérbios 5:3, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim delas é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Parece que Tiago está importando essa ideia de palavras amargas para a sua ilustração. E com isso ele está dizendo, olha, não tem como uma fonte, e aqui nós já entendemos a teologia de que as palavras brotam do nosso coração. Então não tem como uma fonte produzir algo bom e algo mal. No caso da fonte de água, não tem como uma fonte de água produzir água limpa, própria para consumo, e uma água amarga, ruim, imprópria para consumo. Do mesmo jeito, não tem como o coração produzir palavras boas e palavras más, que matam, que fazem o mal. Não dá, é uma incoerência isso, não pode ser desse jeito. Essa é a primeira ilustração que ele nos dá. E ele prossegue com a sua ilustração, com uma segunda ilustração, no versículo 12. Ele diz, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Eu achei curioso que recentemente o nosso presidente foi
na embaixada da Palestina, e ele plantou um pé de oliveira. E aí ele perguntou quando que iam nascer as uvas. Acho que eu não sei se ele estava pensando biblicamente, né? Fazendo algum trocadilho. Claro que não, ele se confundiu, foi uma gafe, né? Mas o que Tiago nos diz aqui é algo comum daquela sociedade, todos entenderiam. Era uma sociedade agropastoril ali, era uma sociedade que tinha contato com a agricultura. E as coisas que eram plantadas ali eram principalmente figos, e os figos você colhe onde? Qual é a árvore de onde você colhe figos? A figueira. Qual é a árvore que você colhe a azeitona para fazer azeite? A oliveira. E qual é a árvore que você colhe uvas para fazer vinho? A videira. Então você tem a figueira, a oliveira, a videira, que eram comuns ali. E Tiago pega então a figura da videira e da figueira, e ele diz: a figueira não pode produzir azeitona, é uma pergunta retórica. Ele diz: pode a figueira produzir azeitona? A resposta: não. A figueira produz o quê? Figos. E ele diz: e a videira que produz azeitona, pode produzir figo? Resposta: não, porque o fruto é condizente com a natureza da árvore. O fruto é condizente com aquilo que está plantado ali. Não tem como você plantar uma coisa e esperar que nasça outra. Não tem como você plantar figueira e colher azeitona. Não tem como você plantar videira e colher figos. E talvez Tiago tenha tirado essa ilustração das palavras do próprio Jesus. Veja o que diz Mateus 12. Em Mateus 12, Jesus diz para nós sobre reconhecermos a árvore pelos frutos. Então, além de ser uma ilustração muito comum e de um entendimento muito simples ali para os seus leitores, pode ser que Tiago esteja ecoando o ensino de Jesus, que aparece mais de uma vez, mas especialmente aqui em Mateus 12. Mateus 12, 33, olha só. Mateus 12, 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau tira do tesouro mau coisas más. Ou seja, quem tem algo bom dentro de si vai produzir coisas boas. Quem tem algo mal dentro de si vai produzir coisas más. E você vai ver o fruto e vai identificar a árvore consequentemente. Versículo 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Ou seja, o que alguém fala diz respeito à natureza daquela pessoa. Você identifica o coração daquela pessoa pelo que ela diz. A boca é a vitrine do coração no ensino de Jesus. E Jesus fala: como vocês, raça de víboras, falam coisas boas sendo maus? Não dá. As palavras de vocês não combinam com o coração de vocês. E pode ser que Tiago, então, esteja ecoando isso. E o ponto dele aqui, o ponto de Tiago aqui, é que a árvore sempre produz de acordo com a sua própria natureza, assim como as palavras sempre correspondem à natureza do coração. O que você tem dentro de você, você vai botar para fora. Não tem como ser diferente. Você pode esconder por um tempo, você pode pegar o fruto e dar uma pintada nele, dar uma disfarçada, dar uma cortada lá para ele parecer outro fruto, mas cedo ou tarde as pessoas vão saber qual é a natureza dentro de você, qual é a sua árvore, que árvore você é, pelo fruto que você põe para fora. É isso que Tiago está falando. E, portanto, não dá para você ter dois frutos aqui. Não dá para você ter um fruto uma hora, outro fruto outro. A árvore produz um único fruto, que é compatível com a sua natureza. E ela não pode ficar alternando. Da mesma maneira, não é coerente você uma hora falar uma coisa correta, boa, e na hora seguinte falar algo totalmente contrário àquilo. Não faz sentido isso. E aí Tiago volta, no finalzinho do versículo 12, para a sua ilustração da fonte. Ele fala: tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Fechando aí as suas ilustrações, voltando ao tema da fonte da água e reforçando que é um de cada vez. Ou é um, ou é outro, não os dois. E é por isso que os crentes deveriam se preocupar em serem coerentes, porque caso eles não fossem zelosos com as palavras deles, eles exporiam as contradições absurdas que estavam dentro deles. Bom, está aí, versículos 9 a 12
completos, estudamos cada palavrinha, cada frase, fechamos o bloco todo, que vai do 1 ao 12, e então concluímos essa sessão. Aí, na sequência, a partir do 13, Tiago vai continuar falando aí algo relacionado a isso, mas caminhando para uma outra ênfase, caminhando para um outro tópico. Eu gostaria de fazer algumas últimas aplicações aqui a respeito desse trecho que nós estudamos. E a primeira aplicação que eu quero fazer é um alerta especial aos jovens. Mas não é exclusivo aos jovens. É principalmente aos jovens, mas não é exclusivo aos jovens. É assim, nós temos que zelar, como vimos aqui, pela coerência coração-boca. Se você é um crente, você diz ter um novo coração. E, portanto, a sua boca tem que estar coerente com o seu coração. É a coerência coração-boca. E eu vejo em muitos jovens, isso é muito comum na juventude, que para ser aceito por um grupo, na faculdade, na escola, o jovem muitas vezes ele adota um vocabulário que não é o vocabulário coerente com o coração dele. Então, na frente dos pais, ele não fala algumas coisas. Mas quando ele chega na rodinha dos amigos da escola, aí o vocabulário começa a ficar um pouco mais feio. As palavras começam a ficar um pouquinho mais ruins. Começam a ser palavras sujas. Começam a ser palavras incoerentes ali. Porque ele tenta adaptar o seu vocabulário para ele parecer um pouco mais descolado, para ele parecer um pouco mais próximo daquele grupo. Então, talvez ele não solte palavrões, mas ele tem um vocabulário um pouquinho mais frouxo, talvez solte algumas palavras um pouco mais feias, talvez ele entre na onda de uma fofoca, de uma maledicência, dê uma risadinha concordando ali, porque ele quer fazer parte do grupo. E então ele se torna alguém incoerente, porque ele acabou de sair da sua casa, onde ele tem todo um cuidado com o vocabulário, e agora ele chega na escola, onde ele já tem um cuidado menor com o seu vocabulário. Jovens, cuidado com isso. Cuidado com isso. Não mudem vocabulário para serem aceitos por um grupo ou por outro. Isso não se aplica só aos jovens, como eu disse. Existem homens crescidos que chegam no trabalho e têm um linguajar diferente do linguajar que tem em casa. Ou, às vezes, chegam na igreja e adotam um linguajar que não é um linguajar que tem em casa, tentando mascarar o jeito que falam em casa verdadeiramente. Tenha coerência, lembre-se da coerência coração-boca. Por onde quer que você andar, você é uma árvore só. E o seu fruto tem que ser um só. E por onde quer que você passar, as pessoas têm que identificar esse fruto. Você não pode ficar alternando esse tipo de coisa. Você não pode se dirigir a seus colegas de trabalho de um modo, a sua esposa de outro, a seu pastor de outro. Você não pode ofender os seus colegas de trabalho, xingar as outras pessoas, falar palavrões e chega na frente do pastor e fala, ó amado. Não. Ó ungido do Senhor. Isso claramente é uma incoerência. E nós temos que zelar por isso em todos os ambientes que estamos, sem ficar fazendo adaptações. Porque, como o Tiago diz aqui, não pode ser desse jeito. O que eu queria comentar também é que, como nós vimos a saciedade aqui nesse capítulo, o coração é a fonte das palavras. Nós vimos vários textos paralelos que reforçam isso. E o seu vocabulário, portanto, é um raio-x do seu coração. Você quer saber a sua saúde espiritual, e você quer saber a saúde espiritual do seu coração, a realidade, a natureza do seu coração, você tem que olhar para o seu vocabulário. O seu vocabulário é o raio-x do seu coração. E talvez você perceba que as suas palavras são podres. Talvez você olhe para você e fale, pastor, eu estou com as chapas desse raio-x das minhas mãos. Eu estou olhando para elas. E eu estou vendo que minhas palavras são podres. Isso mostra, portanto, um coração podre também. Um coração sujo. Um coração que está coerente com esse fruto. Você tem palavras podres, marcadas por fofocas, marcadas por sujidades, imoralidades, maledicências, blasfêmias contra Deus. E esse é o seu vocabulário, essas são as palavras que marcam o seu dia a dia. Se esse é o seu caso, não basta você substituir as suas palavras feias por palavras menos feias. Eu já vi algumas pessoas dando orientações dessa natureza, conselhos dessa natureza. Olha, falar palavrão não é uma coisa muito legal no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, não é uma coisa que tem muito a ver com a etiqueta. Então você pode substituir palavrões por outras coisas. Né? E você substitui palavrão por outras palavras. Eu já vi até mesmo um filme em que a pessoa substitui palavrões por nomes de artistas. Então, ao invés de falar um palavrão, ela fala o nome de um artista famoso. Só que você sabe o que a pessoa está querendo dizer. Isso é um artifício bobo.
O coração, ele continua dando um fruto. O que você fez foi pegar um fruto podre e colocar uma carinha feliz. Foi isso, mas o fruto está podre, porque o coração está podre. E não adianta você tentar disfarçar. Isso é um moralismo fajuto, que não vai durar nada, e não esconde nada. E você deve se lembrar que meramente mudar as palavras não adianta muita coisa, porque no Antigo Testamento Deus disse, e no Novo Testamento Jesus repetiu, que o povo de Israel se aproximava, adorava a Deus com os lábios, mas o coração deles estava longe. Não adianta você mudar só suas palavras. Não adianta você substituir o palavrão por uma palavra menos feia, ou por uma palavra que seja menos agressiva, mas você ainda tem esse coração podre. Não adianta. Não vai fazer diferença isso. Faz a diferença talvez em algum aspecto social, numa entrevista com a RH, mas em relação a Deus, em relação às coisas de Deus, não faz diferença nenhuma. O que você precisa é de uma nova fonte. O que você precisa é de um novo coração. E você só pode obter isso por meio do Evangelho. Você só pode obter isso por meio de Jesus Cristo. Se você olha para o raio-x da sua vida espiritual e você vê que as suas palavras são podres porque o seu coração é podre e você precisa de um coração novo, você não precisa de técnicas para controlar o seu vocabulário, para mudar o seu vocabulário, você precisa de um novo coração. E o único que pode fazer isso é Jesus Cristo. Você precisa crer que Ele é o Salvador, que Ele te liberta da escravidão do pecado e da escravidão das palavras sujas, da escravidão da maledicência, da escravidão do pecado, da escravidão do mal. Tendo um novo coração, então você terá uma nova natureza e você dará novos frutos, você será uma nova criatura. E isso vai ser percebido no seu vocabulário. E de fato, as pessoas percebem. Quando um ímpio se converte, um ímpio boca suja se converte, as pessoas percebem que ele lavou a boca com o sangue de Jesus. Percebem isso. Percebem a mudança. Então não basta você lavar sua boca com sabão. Você precisa de uma transformação do seu coração. E só Jesus pode oferecer isso. Então nós concluímos esse trecho. Nós vimos aí que o crente é alguém especialmente zeloso no uso das palavras. E nós vimos 4 razões para sermos cuidadosos com a fala. Em primeiro lugar, porque a língua será julgada pelo Senhor. Em segundo lugar, porque a língua exerce influência decisiva no homem. Em terceiro lugar, porque a língua guarda perigos mortais. E em quarto lugar, porque a língua expõe contradições absurdas. Que Deus nos ajude a controlar a língua, que nós possamos glorificá-lo com as nossas palavras. Vamos orar. Santo Deus, nós agradecemos porque, por meio do Evangelho, nós podemos lutar contra a nossa natureza pecaminosa e nós podemos lutar pelo controle da nossa língua, Pai. Obrigado porque essa realidade tão assustadora, tão perigosa, pode ser dominada pelo Espírito Santo. Obrigado porque nós temos aqui em Tiago palavras tão claras, palavras tão simples, que não apenas retratam a dificuldade que nós temos com esse assunto, mas retratam também as realidades que nos ajudam a vencer o pecado da maledicência, da fofoca, das ofensas, enfim. Ajuda-nos nisso, por favor, Pai. Que os nossos louvores aqui, aquilo que nós cantamos, aquilo que nós lemos em voz alta, aquilo que nós oramos em voz alta, aquilo que nós oramos para nós mesmos, individualmente, em silêncio, que isso não seja incoerente com o que nós falemos em seguida. Que isso não seja incoerente com o que nós falamos no trabalho. Que isso não seja incoerente com o que nós falamos em casa. Que nós tenhamos coerência, a coerência coração-boca. E que nós lembremos que nós somos novas criaturas e, portanto, devemos mostrar esses novos frutos que o Senhor produz em nós. E em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos agradecidos. Amém.